A esperança é uma virtude, né? A virtude teologal. É a virtude que nos faz desejar Deus como nosso bem supremo. Vocês já pensaram nisso? Será que de verdade a gente deseja Deus como nosso bem maior? Na verdade, a gente fica trocando Deus, né? Bem, na verdade, estou longe de pensar que é Ele que eu desejo. E aí eu confio, né? Eu espero que por causa do amor dEle, por causa da bondade dEle e do poder dEle, nós teremos a felicidade eterna, teremos a eternidade. Cremos nisso? Mais ou menos. Isso não é uma coisa que mexe com os nossos corações de jeito nenhum. Estou falando mentira? Estou não. Qual que é o apoio sólido dessa esperança? Por que eu posso afirmar que existe uma eternidade? Qual que é o apoio disso? Que é o que deixa a esperança de uma forma sólida. Por que eu posso afirmar que eu posso ter Deus como meu bem maior? O que eu quero? Eu quero é Deus. Qual é a maior miséria que existe no mundo? A maior miséria do mundo é não conhecer Jesus. A maior fome que o ser humano passa não é de pão, é da presença dEle, porque essa fome será eterna. A fome material, você dá um pedaço de pão, você dá um leite, você dá uma comida, você mata. A de Deus, não. Então, por que eu posso colocar, aonde está ancorado essa esperança? Aonde eu posso julgar no momento da maior tribulação da minha vida, da noite escura, de quando eu não estou entendendo nada, que eu estou cansada, morta, aonde eu posso lançar essa âncora e manter essa esperança viva? Não, aonde? No amor de Deus por nós. Eu acho que a gente não conseguiu compreender esse amor ainda, porque o amor dele é uma coisa pessoal. Guarde isso. Eu quero que vocês, se vocês guardarem só isso do que eu vou falar, eu já estou feliz. Eu quero que vocês entendam que o amor de Deus é pessoal. A questão é entre você e a Trindade. Sou eu e a Trindade só. Pensa, Ele te criou antes da criação do mundo. Então, cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Como é que a gente não leva isso a sério? A gente não leva isso a sério. Vocês imaginem, o amor dele é absolutamente pessoal. Não tem nada a ver o amor que ele tem com você comigo. É único. Deus cuida pessoalmente de cada um de nós. Isso é de chorar. Só Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça agora, mesmo que você tenha feito luzes, né? Ele sabe o que é louro, o que é preto, só Ele. Não existe um amor igual esse, que sabe de tudo que você pensa, de tudo que você sente. Ele sabe o que você está pensando quando você está sentado, Ele sabe na hora que você levanta, Ele sabe onde é que você vai, Ele sabe o que você está sofrendo, Ele sabe a agonia da sua vida, Ele sabe tudo. E o cuidado dEle é pessoal. E eu digo para vocês, é eterno. Eterno. Nada pode fazer com que Ele te ame menos ou mais. Ele te ama. Mas eu não fiz nada. Nada que a gente faça pode aumentar isso ou diminuir. Deus não nos ama porque fazemos algo de extraordinário. Ele não colocou essa condição? Colocou? Não, Ele não colocou essa condição. Mas o quanto é difícil acreditarmos. Então, por causa dessa esperança que está ancorada no amor dEle, eu dou conta de passar a tribulação qualquer que o mundo me trouxer. Mas se eu não tiver ancorado nesse amor, o mundo bate em mim de um lado para o outro e eu fico frágil. E o mundo me quebra e eu adoeço. E eu falo, ninguém cuida de mim,
ninguém me ama, e eu começo a aceitar um tanto de nada na minha vida. Compreendem? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Mas eu estou passando um aperto, não sozinha, Ele está te olhando, vai intervir na hora certa. Por enquanto Ele está vendo como é que você vai resistir, porque Ele espera que você faça o quê? Quando a noite ficar escura, quando bater tudo, falar tudo é o contrário, o que você acha que Ele espera de você? O quê? Desculpa. Ele espera que você dê um salto de confiança. Compreende? Sabe quando está tudo escuro, que você fala assim, eu não estou enxergando nada, mas eu confio que o Senhor é a minha luz, eu confio que o Senhor vai me dar o caminho, eu confio que o Senhor segura a minha mão, então eu não terei medo, porque o Senhor mesmo falou, não tenhais medo, então eu confio. Está enxergando? Não, mas Ele enxerga, Ele é bom de vista, Ele sabe o caminho, então não precisa saber, Ele falou que Ele é o caminho. Então Deus fica esperando que no meio de uma provação, no meio de uma situação difícil, no meio de um momento que você fala, não tenho mais nada, fala, mas eu tenho Ele. E se eu tenho Deus, eu tenho? Gente, mas é tudo mesmo, não é assim tudo não, é tudo. Ele vai falar de boca cheia, Ele vai falar, eu estou aqui, mas é por um tempo. Então como é que nós vamos ser convencidos desse amor? Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 5, está escrito, a esperança não decepciona. Por quê? Nunca. Porque o amor de Deus foi derramado, lembra dessa frase de Cornão? Em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Sem o Espírito Santo, gente, essa lei aqui era morta. Porque Ele, o que Jesus falou? Se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo para que Ele faça vocês lembrar de tudo que eu falei. Para que Ele dê para vocês vida nova. Porque o Espírito Santo, Ele vem de Deus para nos levantar para Deus, para cima. O que aconteceu conosco? Nós mundanizamos, nós secularizamos, nós esquecemos dessa história da eternidade. A gente vive tão para cá, tão enganado, tão iludido com o mundo, e o mundo te entrega tantas falsas pérolas, fala, olha, você fala, só isso aqui acaba, meu filho, eu quero o que é eterno, isso passa, esse sucesso que vocês estão querendo mostrar no mundo, serve para quê? Para nada. Essas falsas pérolas que querem te enganar, querem te embriagar, não só com bebida, com droga, com sexo, com sucesso, que passa com um sopro, isso é tudo um tanto de mentira, para nos tirar desse caminho que Ele quer nos conduzir, caminho de amor, porque não tem ninguém que te ama mais do que Ele, gente, o dia que vocês entenderem isso, vocês não vão se apoiar em nada mais a não ser nele. Olha como tentar falar que você não vale nada, você fala, imagina, eu sou 100%, sou a única dele, sabia? Vocês vão ser insuportáveis, já falei isso várias vezes. Mas o dia que vocês tomarem consciência que vocês são o único, a única filha dele, qual a maior tristeza que podemos dar ao coração de Deus? Desconfiar desse amor. Isso é uma das maiores ofensas que a gente faz a Deus, porque Ele nos ama. E aí a gente se segura em coisas que não tem nenhuma estabilidade. Segura nesse amor, você vê se vocês serão decepcionados. Jamais. Jamais. A esperança não decepciona. Há uma eternidade que me aguarda. Há uma eternidade que me aguarda. E acreditar nele, o que está escrito na primeira carta de João? Vou pôr vocês bom na Bíblia, vocês vão ver. Primeira carta de João, versículo 1. Fico imaginando o que foi que esses discípulos viveram, gente. Eu fico pensando, quando ele fala assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos e dela nós damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna. A vida é eterna, eterna, que está voltada para o Pai, que nos apareceu, e o que vimos e ouvimos
a gente anuncia para vocês. Nós pegamos na vida que é eterna. É Jesus, é o Pai, né? Ali, Ele veio até nós. Uma coisa extraordinária isso. Deus veio até nós, nos revela esse amor e nos revela que existe uma eternidade. Nós não levamos isso a sério. Não levamos. Já falei isso com vocês há uns dias atrás. O fim tem que iluminar o meu caminho. Então o Espírito Santo, ele nos é dado para que esse homem velho que eu sou morra. Como é que morre? Eu vou tirando aquilo que não condiz mais com a vida em Deus. Então vai morrendo um homem velho para que nasça uma pessoa nova, porque a lei foi escrita no nosso coração. Eu sou um filho amado. Olha que vocês abriram o olho amanhã e pensam nisso. Eu sou uma filha amada. Hoje eu ando na presença dele. O que será que ele reservou para hoje para mim? O que será que ele quer que eu faça em cada minuto hoje? O que será que ele vai trazer de novidade? Para de confiar em você. A gente não pode nada. Confia nele. Isso para mim é extraordinário. Fala, não confia absolutamente nada em mim. Eu confio em Deus. Só. Ele pode. Eu não posso. Então vocês imaginem, hoje pode ser que muitos de vocês tenham chegado aqui cansados, abatidos, sem força, achando que é melhor desistir. Tanto problema. Está escrito lá em Mateus 11, 28 a 30, quando Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tem 4 coisas aqui. Primeira coisa é que Jesus faz um convite. Qual que é o convite? Vinde a mim. Ele seleciona alguém? Não, ele fala, todos vós. Os únicos que não irão, os que não estão cansados, ok? Ele falou, todos vós que estáis cansados, abatidos, sem força, vinde a mim. Aqueles que estão bem, que são autossuficientes, que se resolvem sozinhos, precisa dele? Não, então é ele que exclui? Não, quem que se exclui? Somos nós. Porque ele é extraordinário, gente. Ele é uma coisa apaixonante. Vocês imaginam se ele vai excluir alguém? Nunca. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Sou o primeiro da fila. Então, vinde é um convite. Depois, ele faz uma proposta, porque eu vos darei descanso. Eu vou vos curar. Eu vou renovar as suas forças. Eu vou renovar a sua esperança. Quem vai fazer isso em nós? É o Espírito Santo de Deus. É o ânima de Deus. Você não percebe quando tem uma pessoa que está desanimada? Fala, estou sem força. Estou sem saída. Está sem o ânima. Fala, menino, vou pegar sua veia. Fala assim com o povo, vou pegar uma veia artéria, como diz o povo, e te dá o Espírito Santo de Deus. Para te dar coragem, te dar o ânimo e você descansar em Deus. Tem quanto tempo você não descansa em Deus? Tem um tanto. Porque eu acho que eu que tenho que resolver tudo, eu que tenho que dar conta de tudo. Estou falando mentira? Não. Então Deus vai te curar? Você acha que Ele pode? Pode. Cura de qualquer coisa. Ele é Deus. E Ele não é médico só de corpo, é da alma. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente não vê a nossa alma. Jesus fala isso. Como vocês não veem a alma de vocês, vocês acham que vocês estão ótimos? Ele que falou, foi eu não. Então, a hora que a gente for rezar, a gente fala com ele, Jesus, o corpo está até mais ou menos. Mas e a alma, que eu não estou sabendo como é que está? Me ajuda. Cura minha alma. O Senhor hoje falou que curaria minha alma. Cura. Eu preciso repousar no Senhor. Eu preciso descansar. De verdade, quando eu falo descansar, é descansar. Jesus fala que não existe nenhuma oração. Ele até compara que 1000 orações não são como um verdadeiro ato de abandono e de entrega a Ele. Vocês já experimentaram entregar?
entregar alguma coisa, entregar seu corpo, entregar-se a Ele. Sabe quando a gente cai na piscina, quando criança que cai de costas, assim, sem medo? Cai nele, entrega tudo, fala, não sou nada mesmo, não preciso para nada. Se entrega, fala, se o Senhor tem um projeto de amor para mim, se o Senhor me ama, me criou com propósito, me ajuda a caminhar nesse propósito, porque eu vou ser feliz. Me ajuda a entender que o Senhor já cuidou do próximo segundo, que o Senhor já foi na frente, que o Senhor já abriu a porta, eu só preciso entender. Me ajuda a estar sintonizada com o Senhor, me ajuda a saber que cada dia que eu vivo, falta menos um, para mim chegar na sua casa, que é a nossa casa, vai ser um escândalo. Imagina voltar para casa, a gente não tem dimensão, o que é isso? Que é eterno, que eu vou ver todo mundo que eu amo, até aqueles que a gente amou mais ou menos, vai aprender a amar, né? Tem que amar, porque a única lei que tem lá é amor. Qual é o desafio da vida? Aprender a amar. Quem nos ajuda disso? O Espírito? Só Ele nos convence. Então aqui tem um convite, tem uma proposta, Ele vai te curar, eu vou lá, mas tem uma condição, qual é? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e... Qual que é o jugo de Jesus? Que o Espírito Santo tem que nos ajudar. Qual é esse jugo? Que Ele fala que é leve. É da obediência. Coisinha difícil. Jesus obedeceu ao Pai em tudo. Ele foi obediente até a morte de cruz. A gente quer obedecer mais ou menos condicionado. A gente pergunta, não, mas obediência. Mas para eu poder obedecer, eu tenho que acreditar e conhecer que Ele me ama e que Ele não vai querer nada de errado para a minha vida, compreende? Aqui, quantos de vocês são pais e mães? Vocês são capazes de fazer alguma coisa errada para um filho? Claro que não. Imagina Deus, que te ama sem igual. Eu acho que nós vamos morrer de vergonha quando chegar perto dele, de tanto que Ele ama. Aquilo que está escrito na carta de São Paulo, o seu amor, o amor que Ele tem por nós, nos deixa até sem graça, porque ama demais. Ele fica olhando para nós assim, fala que Ele deve ficar pensando assim, o que mais será que ela quer agora? Ele te ama. Ele vai deixar de te dar o quê? Só aquilo que fizer mal para a sua vida, só aquilo que comprometer a sua salvação, porque nós caminhamos para a eternidade. Não se esqueçam disso. Então, quando alguém vier falar com você, você fala, menino, vou perder tempo com isso não, eu quero o eterno, que aquilo lá não passa. De que vale o homem ganhar tudo que tem no mundo, se vier perder a sua alma? Jesus falou isso. O que adianta amontoar para perder? Compreendem? Eu quero o eterno, eu quero. Então presta atenção. Então eu tenho que aprender obediência. Quem vai me ajudar nisso? Quem vai trabalhar no meu coração? Quem vai me ajudar a despir o homem velho e me dar de novo uma veste da graça? É o Espírito Santo. Existe uma técnica que os navios que afundam, eles injetam ar para que os destroços, as partes venham subindo devagar. Vocês, desculpa a comparação, mas é assim mesmo. O Espírito Santo vem de Deus do alto para nos levar para o alto. Ele está precisando soprar em nós de novo e nos subindo, nos fazendo subir para chegar nele. Jesus ensina para uma mística assim, todo dia fala com o seu anjo da guarda. Isso é Jesus que ensina. Peça ao seu anjo da guarda todo dia, você me levanta um pouquinho mais todo dia, você me eleva um pouquinho mais todo dia, porque eu quero chegar pertinho dele. Isso me ajuda a todo dia subir um tiquinho mais. Vai ajudando, vai curando a minha alma, para que eu vou chegando perto de Deus. Então me ajuda a ter uma decisão na minha vida. Eu quero decidir que eu quero caminhar com Ele, porque eu quero caminhar para a vida que é eterna. Nós temos que ter coragem de gritar isso para o mundo. A gente ficou coado. A nossa fé hoje assim é mais ou menos. A gente é tímido, tem medo, tem vergonha de dizer o quê? Você tem vergonha de assumir que a vida é eterna? De falar com as pessoas, eu vou caminhar de uma outra forma, porque eu quero eternidade. A hora que eu morrer aqui, quando o médico ainda está com o estetoscópio, falou assim, morreu, eu já estou diante dele. Vocês estão achando que eu estou de brincadeira? Então não, já estou lá, eu já abri a porta, falou, oi, estava te esperando. Que alegria, se a gente tiver andado direito, senão a situação não é boa não. Mas está lá diante dele, fala, voltei para casa, e é
eterno. E Deus Pai fala: eu devolverei o corpo a vocês, glorificado. Não vou usar óculos, olha que espetáculo. Vai ser maravilhoso isso. A gente não tem dimensão do que nos aguarda, gente. É algo extraordinário. É extraordinário. E depois Jesus fala que aí depois a gente tem uma recompensa. Qual é a recompensa? É o reino de Deus. A gente não lembra disso, isso é real, gente. Existe o reino de Deus. Isso é real. Nós vamos voltar para a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos passantes. Aqui não é eterno. Mas eu estou inserida no mundo como filha de Deus, mas meu alvo é lá, ó. Então, mas aqui, São Paulo, João, esse pessoal pegou em Jesus. Pegou. Eles tocaram, eles abraçaram, eles comeram com ele. Deve ter sido uma coisa extraordinária. Depois fala com Jesus, o dia que o senhor morreu, o pessoal chorou demais, ficou louco. Porque você imagina, convivendo com ele, estava no paraíso. E hoje, nós podemos fazer isso? Nós pegamos a vida eterna hoje? Não? Sim ou não? Aonde? Na Eucaristia. Ai, que coisa mais apaixonante desse mundo. Eu encosto nele. É Ele que se faz presente em nós nesse mistério. Eu recebo o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Então também quando eu escuto a palavra, quando eu recebo a Eucaristia, quando eu venho aqui no Santíssimo, eu estou diante dele vivo. Não é uma brincadeira, é real. Então a Eucaristia e a palavra são janelas, são portas que me lembram a eternidade. É real. Eu não venho aqui pegar um pedaço de pão, não. Eu não venho aqui escutar uma palavra que não transforma a minha vida. Isso é o meu alimento, é o meu sustento, é o sustento da minha alma. É o que me ajuda a caminhar para chegar lá. Quem vai te convencer disso? O Espírito Santo de Deus, que vai nos transformando, que vai fazendo você escutar a palavra de Deus, mexer no seu coração, te dar a coragem de colocar em ação o que você acabou de ouvir. Que enquanto a palavra de Deus não gerar vida em você, ela não te converteu. E o nosso processo de conversão é assim. Eu escuto e falo: opa, isso é para mim. Então eu vou viver o que ele falou, porque eu quero o céu. Eu quero o céu. Então os santos nos ajudam a entender que existe um céu, que é real, que deram a vida por isso. Que entenderam isso aí, você consegue entender aqueles mártires que iam cantando, sofrer, tudo que sofreram, porque sabia para onde estava indo. Eles tinham uma alegria, tinham tanta certeza da eternidade, eles tinham tanta certeza que iam se encontrar com Deus, que se você ver o filme de Paulo, quando Lucas está conversando com o povo, que Lucas nem é salvo um pouco antes, a filha de alguém lá do Império Romano está passando mal, e Lucas salva a menina, então ele não é julgado às feras, e Lucas está treinando o povo para poder ser julgado na arena no dia seguinte. Não, vocês têm que pensar o seguinte, né? No primeiro momento a mordida vai doer, e você entrega aos leões, depois vocês veem o filme, vai morder, vai doer, mas depois nós iremos nos encontrar com ele. Então o povo ia cantando, o povo ia louvando a Deus, porque o que é o sofrimento desse momento comparado com o que eu vou ter? É eterno. Aqui é temporário, que eu passo aqui é temporário. Isso não equivale a nada do que eu vou viver lá, que é eternamente. A cruz eu só carrego aqui, lá não. Compreende? É espetacular. Nós não entendemos nada. Porque o dia que a gente entender isso aqui, o dia que a gente entender que esse convite que ele nos traz e fala: minha promessa, sejam obedientes, venham até mim, vivam comigo, se alimentem de mim, não tenham medo, deixa eu te conduzir, que eu vou te levar para o reino. Qual a dificuldade? Ele fala com ele: obrigado, mas aqui eu ando sozinha. Não sabe nada, coitado do perigo, sabe nada. Por que a gente é tão difícil se entregar? Por que é tão difícil permitir que o Espírito Santo te conduz? É o filme de Paulo, quando Lucas está conversando com o povo, que Lucas nem é salvo um pouco antes, a filha de alguém lá do Império Romano está passando mal, e Lucas salva a menina, então ele não é julgado às feras, e Lucas está treinando o povo para poder ser julgado na arena no dia seguinte. Não, vocês têm que pensar o seguinte, né? No primeiro momento a mordida vai doer, e você entrega aos leões, depois vocês veem o filme, vai morder, vai doer, mas depois nós iremos nos encontrar com ele. Então o povo ia cantando,
O povo ia louvando a Deus, porque o que é o sofrimento desse momento comparado com o que eu vou ter? É eterno. Aqui é temporário o que eu passo, aqui é temporário. Isso não equivale a nada do que eu vou viver lá, que é eternamente. A cruz eu só carrego aqui, lá não. Compreende? É espetacular. Nós não entendemos nada. Porque o dia que a gente entender isso aqui, o dia que a gente entender que esse convite que Ele nos traz e fala, minha promessa, sejam obedientes, venham até mim, vivam comigo, se alimentem de mim, não tenham medo, deixa eu te conduzir, que eu vou te levar para o reino. Qual a dificuldade? Fala com ele, obrigado, mas aqui eu ando sozinha. Não sabe nada, coitado do perigo, sabe nada. Por que a gente é tão difícil se entregar? Por que é tão difícil permitir que o Espírito Santo te conduza? Peça a Ele, fala, me ilumina, me dá luz, me mostra o que agrada ao Senhor, me ensina, me inspira, me coloca, me dá fé, coragem, me renova as minhas forças, me dá asas para voar. Me dá asas, são duas asas, sabe qual é? Do amor. Amar a Deus é uma asa, e o próximo é a outra asa. Sem essas duas não chegamos lá, porque estamos aqui apenas para aprender a amar. Mas primeiro vocês têm que entender que são amados, que a gente não dá aquilo que a gente não tem. Se dentro de mim só tem veneno, só tem rancor e mágoa, eu vou dar o que para os outros? Vou sair destilando veneno por onde eu passar. Mas se o Espírito Santo de Deus, né, o amor de Deus Pai foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, eu me permiti sentir isso, como eu sou amado, eu quero amar, e quero que o meu irmão entenda que ele também é amado, que ele também é querido, sonhado, desejado. Essa esperança tem que nos sustentar, seja a situação que eu estiver vivendo, por mais difícil que seja, eu falo, eu tenho um Pai que me ama, então eu não estou perdido, eu tenho uma pertença. A situação está difícil? Tá. Por que está difícil? Porque eu ainda não entreguei. Eu tenho que falar com Ele, o Senhor me ama, e eu creio nesse amor, então toma conta dessa situação que eu não sou capaz de resolvê-la, me ajuda. Você acha que Ele vai negar a ajuda? Não, não vai. Deus não nega, Ele espera que você entregue. Não dê sugestões, né? A gente não é capaz de nada. Entrega de verdade, fala, eu creio, quero crer nesse amor, eu quero que de novo o Espírito Santo trabalhe no meu coração de forma que eu seja tão dócil ao Espírito, que Ele faça da minha vida aquilo que Ele quiser. Como o oleiro com barro, você faz um vaso, se você achar que não está bom, pode quebrar e começar de novo, mas a gente não tem coragem de fazer isso com Ele. Ele fala, não Senhor, do jeito que está aqui está bom, você não precisa mexer muito não. Né? Eu lembro do povo cantando, né? Quando lançaram aquela música do Zaqueu, entra na minha casa, lembra? O povo cantava em todos os ritmos, né? Samba, tudo o povo cantava. Falei, se o povo prestar atenção que está cantando, entra na minha vida, mexe com a minha cabeça, mexe, deixa ele virar do avesso para vocês verem. Fala, o que? Deus me abandonou, mas cantava, o povo sambava nessa música, mas não entendi nada que está falando. A gente vai de inocente, porque não sabe o que está falando. E bem que Deus tem misericórdia, muita misericórdia, fala, coitada, ainda não sabe, não posso fazer isso com ela não, porque se eu fizer um décimo do que ela está falando, vai falar o quê? Deus me abandonou. Então é preciso que a gente compreenda. Hoje eu só quero que vocês entendam isso. Por que eu posso afirmar que a minha vida não vai encerrar quando eu fechar os olhos? Por que eu posso afirmar que eu sou uma filha amada, que tem uma eternidade que me aguarda, que eu não tenho nem dimensão o que significa isso, que eu não tenho nem dimensão o que significa o céu? A Francisca Romana, que foi uma viúva, uma mística, que o Vaticano lê muito, tem muito do que ela leu, que ela viu, não só do inferno, não só do purgatório, ela fala do céu, ela fala, a gente não tem dimensão da coisa extraordinária que nos espera. Temos que falar mais do céu, ele é real, temos que desejar a eternidade. Não podemos ter medo de caminhar por essa vida, não podemos ter medo de querer cada dia estar melhor para amar a Deus e amar o irmão, e fazer disso a nossa meta de vida. Por quê? Porque eu quero o céu, ou o caminho estreito, não é fácil. Então me ajudar, o Espírito Santo me ajuda a melhorar no meu caminho, porque eu quero o céu, eu quero ver aquela turma do céu, eu quero ver São Paulo, eu quero ver Moisés, quero ver essa turma, eu quero conversar com eles, eu quero passar a eternidade vendo os santos, quero ver a Virgem Maria, pode imaginar que belezura que é aquilo, quero poder com esses olhos ver Jesus,
quero ver o Pai. Pode imaginar? Saber que é uma coisa que me emociona, é saber que tem um Pai que me espera. Já pensaram nisso? Eu tenho um Pai que me espera. Então, como é que eu estou conduzindo a minha vida? Essa esperança tem que nos mover. Não há doença que pode te destruir. Não há problema que pode fazer com que você pense que você é menos um. Não. Eu não sou confinada no meu diagnóstico, eu sou muito mais do que isso. Eu não sou confinado pela minha situação financeira, se eu estiver quebrado, valendo nada. Não é isso que Deus me ama em mim. Ele me criou por amor, Ele me desejou. E Ele deseja que eu esteja com Ele eternamente. Isso é uma coisa que vocês têm que repetir para vocês. Eu sou sonhada, desejada, querida, e tem um céu que me espera. Eu tenho que fazer de tudo para chegar lá. Então, acorda. Acorda que isso é real. O mundo é que nos enrola. Aqui não, aqui é real. O que falta para nós? Acreditar. E ter essa alegria de pertencer a esse Deus. E ter essa alegria de pôr em peito aberto uma fé. Fala, eu creio nele, vocês não creem, que perda de tempo. Que tristeza que é a sua vida, quando você só conta com você. Mas que alegria saber que Ele sabe todos os fios do meu cabelo. Que alegria saber que Ele sabe tudo que eu sonho, que eu penso, que eu desejo. Que alegria saber que Ele me ama e que é só para mim aquele amor. Filho único dEle. Como eu gostaria que isso ficasse entranhado no coração de vocês, igual quando a gente pega um ferro quente e marca. Eu queria que vocês se sentissem marcados pelo amor dEle. Eu queria que vocês entendessem que tem um carimbo, que Ele te carimbou e falou, és minha, és meu, ninguém te rouba da minha mão. Já imaginou isso? Ninguém tem poder para nos tirar da mão dEle. Isso é para a gente descansar. Tira o cansaço de hoje, a preocupação que está te consumindo, a agonia que está na sua alma. Faça uma entrega. Lembra, hoje eu quero que você pare e pense, eu sou um filho, uma filha amada, querida, sonhada. Se a vida está batendo, está ruim, provavelmente que eu tomei alguma decisão que eu não deveria ter tomado. Me ajuda a endireitar o caminho, Senhor. Me ajuda a ser dócil como ela foi ao Espírito Santo. Me ajuda, a gente tem que pedir a ela, nos ajude, a fé dela nós nunca vamos ter, mas me ajuda a amar e servir a Jesus. Me ajuda a ter um coração para isso. Me ajuda a ter a única meta da minha vida, igual a senhora teve, que era fazer e cumprir a vontade do Pai na sua vida. Me ajuda. Eu não quero nem saber o que eu queria mais na vida, que eu já nem tenho mais vontade, a não ser a vossa. Me ajuda. De verdade eu quero cumprir o que eu vim fazer. Me ajuda, que o Espírito Santo me convença, que Ele trabalhe no meu coração, que Ele me faça tão dócil, que Ele pode fazer o que Ele quiser. Falo com Ele, Jesus, eu sabia que o Senhor é a única pessoa que vai falar comigo assim, filho, corre até aquela porta, corre, no meio do caminho você falar, volta, só não tem que me dar satisfação, porque o Senhor é Deus, compreende? Ele não tem que dar satisfação, mas Ele dá, não precisava dar nenhuma, mas se deixar ser entrega, não sofra hoje, pelo menos hoje, faça uma entrega assim da sua vida, da sua história diante dEle. A hora que a Pati estiver cantando, pare e pensa na sua história, na sua vida até aqui. E a gente só chegou até aqui por graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Cada vez que a gente recebe a Eucaristia, eu falo com ele, graça sobre graça para estar aqui. Ninguém doente. Eu posso vir sozinha, não estou doente. Posso receber o Senhor. Posso viver esse mistério que eu não compreendo. E cada vez que eu recebo isso, vai me transformando, vai me preparando para esse encontro definitivo, que vai ser uma coisa extraordinária. Me ajuda a compreender dentro da minha miséria. Me ajuda. Então hoje o meu convite para vocês é, se entreguem, confia nesse amor, tenha certeza de uma eternidade que nos espera, não tente resolver nada, solta a rédea, daquilo que você está tentando resolver sozinha, que está te consumindo, que está te desgastando, aquela coisa que você fala, mas eu preciso disso, Ele sabe, se for bom, Ele negará? Jamais, que nada Ele fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu cuidado. E Jesus fala, vocês se preocupam demais com a subsistência e não se preocupam com a vida com V maiúsculo, que é isso que nós estamos falando aqui, da nossa vida que é eterna. Imagina nós encontrar no céu, tanto de conversa, é eterno, isso é extraordinário. Fala até que a gente não pode falar demais, nós não podemos resolver fazer uma morte coletiva, né, de tão bom que deve ser, mas é porque nós ainda temos um caminho para fazer, para chegar até lá.
Amá-lo, ser amado e viver como quem é amado. E não como um filho, mais ou menos. Não somos mais ou menos. Aos olhos de Deus, o valor que temos é o valor que o mundo nos dá. Compreendem? Nós temos um valor único para Ele. Único. E Deus deseja que você entenda isso e viva dessa alegria de pertencer a Ele e somente a Ele. Confia nele. Não sei que música que Patrícia escolheu, mas eu só quero que você, nesse momento em que ela estiver cantando, faça um ato de gratidão. Fala: Senhor, se eu nunca pensei nisso, que eu sou, esse amor é a rocha, é a minha âncora, é saber que o Senhor me ama, que essa esperança mantenha meu coração, que o Espírito Santo essa noite possa lavar a nossa alma, nos inundar e trabalhar em nós, para que a gente saia daqui mais leve, se sentindo amada, cuidada, querida, desejada, sonhada, e que Deus nos conduza conforme a vontade dEle, porque Deus só quer o melhor para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.